nessa campanha no culto de quarta-feira, Sabedoria para Vencer, e eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Aleluia. Fala assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Só aquele versículo lá. Pode voltar? Eu quero que você leia comigo. Você pode ler comigo? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Amém? Você pode sentar. Sabe, irmãos, não é fácil falar sobre sabedoria. Porque ninguém chegou na estatura de varão perfeito, né? Porque todos nós precisamos muito de sabedoria. E o tema da mensagem de hoje é sabedoria ou instinto? Você está agindo por sabedoria ou você age por instinto? Pergunta para a pessoa do teu lado. Você age por sabedoria ou por instinto? Aleluia! Olha a unção aí, hein? O que é sabedoria, afinal? A sabedoria é grande instrução, acúmulo de conhecimento. Olha que bacana isso. Justo conhecimento das verdades. Justo conhecimento das verdades. Quer dizer que quando você se torna mais sábio, você se torna mais justo. Você age com justiça. Porque você está agindo em sabedoria. O instinto é bem diferente. O instinto é impulso interior, impulso natural, independente da razão. Tudo que acontece por instinto é tudo que acontece por natureza, sem ser pensado. Sabe aquela sua famosa frase, nossa famosa frase, fiz sem pensar. Mas a gente fala isso quando deu com os burros na água, né? E a gente age por instinto e sempre dá com os burros na água. Uma coisa isso, né? É fato, não é verdade? Ah, falei o que não devia ter falado. Ai, meu Deus, falei de... Ai. Instinto. É lógico que tem instintos que são normais. Se o teu filho estiver em perigo, você não precisa pensar na sua mente, eu vou ali salvar o meu filho. Não é instinto, você nem vê você indo atrás. Você não vê você salvando. Você não vê você pegando. Você não vê. É instinto, você faz sem pensar. Agora, só que para a nossa vida, como que nós devemos viver? Nós devemos ser conduzidos em sabedoria ou devemos ser conduzidos pelo instinto? O que você acha? Mas sabe, irmãos, sabedoria, nós falamos muito de sabedoria. Nós oramos muito por sabedoria, não é verdade? Se você não ora, você tem que orar, filho. Está no osso você não orar por isso, você tem que orar. Deus, me dê sabedoria. E nós falamos muito sobre isso, mas sabedoria também é uma escolha. Você escolhe se você quer ser sábio ou não. Ou se você quer ser inconsequente. Agora, é lógico que o caminho da sabedoria, ele é mais difícil. O caminho da sabedoria é um caminho de renúncia. É um caminho que você tem que ir contra você mesmo. E aí eu me lembro que Jesus um dia estava em casa e foi um rapaz chamado Nicodemos.
E ele foi à noite, porque ele não queria que ninguém visse que ele estava indo lá, né? Ele era um fariseu. E era um homem muito rico, muito estudado, um homem muito letrado. E ele foi até Jesus. E ele começou a conversar com Jesus, e ele já foi enchendo a bola de Jesus, né? Ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não fosse de Deus, ninguém faz o que você faz se não vier de Deus. Jesus já, na hora, olhou para ele e falou assim, ó, eu já vou, cortando por aqui, já vou falar já a real para você. Sabe o que você precisa? Nascer de novo. Aí ele ficou meio perdidinho, assim, sabe? É assim, porque muitas vezes a gente está falando sobre coisas carnais e coisas naturais para Jesus, e Jesus está querendo nos falar coisas espirituais. E aí fica aquela coisa, entendeu? De você não está falando a mesma língua que Jesus, e Jesus olha para você e fala assim, olha, você não acha que você já está na hora de começar a pensar em coisas espirituais, de forma espiritual, e viver de uma maneira mais espiritual? E aí a gente fica meio assim, e aqui Jesus, ele fez a mesma coisa. Jesus olhou para ele e falou assim, olha, é necessário nascer de novo. Eu quero falar para você nessa noite, se você está procurando a sabedoria, se você precisa de sabedoria, eu quero te dizer que é necessário nascer de novo. Ou você vai agir por sabedoria, querido, ou você vai agir por instinto. E agir por instinto é agir pela sua própria natureza. Mas o Senhor fala assim, olha, você quer começar, você quer ser conduzido por mim em sabedoria, então você tem que nascer de novo. Não dá para você ser conduzido em sabedoria pela carne. Não dá para você ser conduzido em sabedoria sendo almático ou almática. Não dá. São duas coisas completamente diferentes. Você quer andar em sabedoria, você quer ser conduzido pelo Senhor em sabedoria, você precisa nascer de novo. Você precisa, muitas vezes, abrir mão, abdicar da sua carne, das suas vontades, e você agir pela razão da sabedoria, e não razão da sua carne. Porque, irmãos, fala a verdade, da nossa carne, a gente fala tudo que vem na boca, a gente pensa tudo que não deveria pensar, a gente acusa um monte, a gente é juiz demais. Por instinto, a gente faz tudo isso, sem sabedoria, a gente faz tudo isso. Pela nossa carne, pela nossa alma, a gente faz tudo isso por quê? Porque é um instinto. Porque é assim. Porque é Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim. Você sempre assim. Gabriela. Você fala com gente que a pessoa fala para você assim, mas eu sou assim, pastora. Gabriela. Veio, você pode mudar, querido. Não, mas eu sempre fui assim. O meu pai era assim. A minha mãe era, meus avós. Então, todo mundo é assim, eu sou assim. Então você age por instinto, porque você é assim. Porque afinal você aprendeu na sua casa que todo mundo falava o que queria e todo mundo magoava todo mundo com as palavras. Então você foi muito ferido, aí na sua casa você faz a mesma coisa. Por quê? Porque é instinto. É instinto. Sabedoria não tem nada a ver com isso. Aqui, no versículo que nós lemos, fala que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, ele crescia em estatura e ele crescia em conhecimento, ele crescia em sabedoria. Sabedoria, aqui nos mostra que sabedoria é um crescimento. Não é porque você hoje vai orar, hoje eu vou orar. A coisa vai acontecer, Deus vai trazer uma sabedoria gigantesca para mim.
Vai ter que abrir essas portas e as duas para entrar a sabedoria de tão grande que ela é. Vai vir! Não, meu filho, não é assim, não funciona desse jeito. A sabedoria é um crescimento. Você vai crescendo em sabedoria. O Senhor, Ele foi crescendo em estatura. Ele foi crescendo em sabedoria. Você vai aprendendo. Você vai tendo experiências. E você vai aprendendo. Deus vai ensinando você. Você vai sendo conduzido pelo Espírito, porque por instinto você anda sozinho, mas em sabedoria você é conduzido pelo Espírito. Fala para a pessoa aí do teu lado, por instinto você anda sozinho. Por sabedoria você é conduzido pelo Espírito. E aí, filho? Você quer andar sozinho? Você quer andar por instinto? Você não acha que você já tem andado por instinto demais? Tem sofrido demais por causa do instinto? Tem quebrado a cara demais? Mas o Senhor está falando nessa noite, Ele quer dar sabedoria a você. Ele quer nos dar sabedoria. Ele quer que cresçamos em sabedoria. Você precisa ser conduzido em sabedoria pelo Espírito. Sabe, algo que me chama a atenção é a história de Daniel na Bíblia. Daniel foi um rapaz, irmãos, meu Deus, que servo de Deus abençoado, que servo de Deus maravilhoso. E é incrível que ele e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados para a Babilônia, mas não foram só eles levados para a Babilônia. Foram muitos jovens com o sangue nobre. Mas a Bíblia só fala deles, porque eles não se contaminaram. E no capítulo 6 fala que ele tinha um espírito excelente. De excelência. Já veio, arrepia, gente. Não é verdade? Você imaginar que uma pessoa tem um espírito de excelência. Tudo que o cara fazia era excelente. Tudo que ele colocava a mão era excelente. Tudo, irmãos, tudo. Deus colocou nele esse espírito de excelência. Ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor em sabedoria. Foi conduzido pelo Espírito de Deus em sabedoria. Deus o conduziu assim, irmãos, e ele não estava em Jerusalém, na cidade de Deus. Ele não estava em Israel. Ele não estava com a tribo dele, na casa dele, com a família dele. Ele não estava. Ele era cativo numa terra estranha, uma terra diferente, uma terra que tinha várias línguas, vários deuses, vários povos, um monte de gente, e era tudo diferente. Ele tinha perdido a família, ele tinha sido tirado da cidade de Deus, que era Jerusalém. Ele estava longe de tudo aquilo. Ele não ouvia mais as histórias que o seu pai contava sobre o Senhor. Ele não orava mais ali em Jerusalém. Ele não via mais o povo se confraternizando em nome do Senhor. Ele não podia mais levar ofertas à casa do Senhor. Não, ele estava em terra estranha, ele estava na Babilônia, ele estava na cidade do pecado. E ele tinha um espírito de excelência. Ele tinha. Então não é o lugar que faz você. Se você tem o Espírito do Senhor e você quer ser conduzido em sabedoria, não é o lugar que te faz, querido. Pode estar todo mundo indo para um lado, Deus manda você fazer outra coisa, faça. Você está sendo conduzido em sabedoria. Sabia disso? Não é porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo fala, eu tenho que falar. Não é porque, e eu sempre falo para os meus filhos o contrário, se você vê todo mundo fazendo um negócio, faz outra coisa. Você vai para o outro lado. Você muda tudo. Muda.
porque é perigoso. Jesus fazia milagres, dava pão para o povo, multiplicava peixe, curava o povo, sabe, ali na multidão, era gente demais que era curado, mas para contar os segredos do seu coração, ele não contava para a multidão. Ele estava conduzindo os discípulos dele em sabedoria. Ele não conduzia uma multidão em sabedoria. E se você andar na multidão, no meio da multidão, você fizer parte da multidão, se você fizer como todo mundo faz e pensar como todo mundo pensa e falar como todo mundo fala, na multidão, Deus não vai te conduzir em sabedoria, você vai ser conduzido por instinto na multidão. Você já andou no meio de uma multidão socado? Que você não tem rumo, você vai, está tão socado que eles estão indo, você está indo também, porque não dá para você não ir, porque a multidão está te socando, está te apertando. A multidão te conduz em instinto. Está sendo conduzido por instinto. Esse negócio de que, pastor, a voz do povo é a voz de Deus, não é não. Ai, Jesus, que não é mesmo. Meu irmão, se a voz do povo fosse a voz de Deus, estava frito. Você quer ser conduzido em sabedoria? Larga fora a multidão. Você vai seguir multidão, você vai estar andando por instinto, você não vai estar andando em sabedoria. Você quer andar em sabedoria, você quer ser conduzido em sabedoria, você tem que ser conduzido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E o Senhor crescia em sabedoria. Levanta a tua mão para o céu e fala: Senhor, eu quero crescer em sabedoria. Senhor, eu quero crescer, eu preciso disso. Eu preciso. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, quando eu era menino, eu falava coisas de menino. Eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que sou grande, eu tenho que deixar as coisas de menino. A criança, ela age por instinto, porque ela é uma criança. Você é adulto, você quer ser conduzido em sabedoria, então peça ao Senhor, deixe as coisas de criança. Deixe as coisas de lado, deixe as coisas de criança. Começa a ser conduzido pelo Senhor. Mas afinal, eu quero fazer uma pergunta para você. Pensa agora na sua vida, na maneira que você tem vivido, na maneira, tudo aquilo que você tem feito. Você acha que você tem se conduzido? Você tem sido conduzida pelo Senhor em sabedoria, ou você acha que você tem agido por instinto? Você acha que o seu casamento tem sido conduzido em sabedoria, ou você e seu marido estão mais no instinto? Tem mulher que ela vive no instinto, né? É engraçado até. Porque tem mulher que você... esposas, que às vezes você vê tratando o marido, que você fala: Jesus amado, ai Deus, quando chegar em casa, a gente vai conversar. Meu Deus, um homem desse tamanho, ela fala assim. Nossa, é estranho, né? Parece que está falando com criança. Quando chegar em casa, a gente vai conversar. Não está falando com criança, não, está falando com o marido. É instinto ou é sabedoria? É instinto. Por que instinto? Porque você com certeza viu a sua mãe fazendo isso, querida. E aí você está fazendo a mesma coisa. Ou você está indo pelo seu instinto da raiva. É impulsiva. Envergonha teu marido na frente de todo mundo. Que vergonha isso.
Sabe, você tem que abençoar a vida do seu marido, você tem que honrar o seu marido. Você tem que bem dizer o seu marido, quer dizer, você tem que falar bem dele, você tem que falar bem do seu marido. Não envergonhe seu marido na frente de todo mundo. Tá bom, depois a gente conversa. Ai, Jesus, eu vejo uns dedos assim que eu falo, nossa, meu Deus, que é isso? Eu repreendo esse dedo. Cai em nome de Jesus esse dedo agora. Tem uns dedos aí, você falar isso, vai cair tanto dedo, que tem um mar de dedo aqui. Da mulherada que está agindo por instinto. O espírito de dedo. Olha aqui. Instinto. Olha, Deus tem muita coisa para dar para você, mas você tem que se consertar. Você tem que bem dizer e abençoar a pessoa que Deus colocou na tua vida. Sabe, irmão, querida, você tem que resolver coisas com seu marido, então resolva na sua casa, não envergonhe ele na frente de todo mundo. Não sei porque Deus está mandando eu falar isso aqui, não estava nada. Deus está mandando eu falar isso. Você não precisa fazer isso. Deus colocou você na vida do seu marido para você abençoar e não envergonhar. E os maridos então? Ai, Jesus, agora foi para eles. Sabe os maridos que agem por instinto? Os maridos que sabem tudo, a mulher nunca sabe nada. Qualquer coisa que a mulher vai falar, não é assim não. Ai, meu Deus. Que coisa feia. Você precisa falar desse jeito com a tua mulher na frente dos outros. E se ela não sabe, depois em casa você ensina para ela, fala como é que é. Se você sabe, se Deus te deu o dom de saber tanta coisa, então, explica, ensina, meu filho. Não detenha a sabedoria. Passe, ensine. Não, mas tem umas coisas feias assim que você fala, meu céu, o dedo também, olha o dedo. Não é desse jeito não. Grosso, super Shrek, sabe? Irmãos, me dá dó. Olha, uma das coisas que eu louvo a Deus pelo meu marido é que ele é um homem doce. Ele é um homem doce. Sabe? E isso não é a vontade do Senhor. Essa vergonha não é a vontade do Senhor. Você não foi chamado, o seu casamento não tem que estar debaixo do instinto da natureza humana. Ele tem que ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque o Senhor quer que você seja feliz com a tua mulher. E você, esposa, o Senhor quer que você seja feliz com o teu marido. E não essa vida cheia de mágoa, um maltratando o outro e falando um monte de bobeira. Instinto. Se você andar em sabedoria, você vai abençoar e você vai ser abençoado. Ande em sabedoria, querido. Minha irmã, ande em sabedoria. Não haja por instinto. Casamentos conduzidos por instinto. Sabe, muitas vezes não tem separação, mas fica dor. Não tem alegria, não tem carinho, não tem nada disso, porque é tudo por instinto. E como nós temos criado os nossos filhos, em sabedoria ou por instinto? Irmãos, por instinto, fala a verdade. É só Jesus, né? Por instinto, você cata seu filho na frente de todo mundo e envergonha ele na frente de todo mundo. Não envergonhe seus filhos na frente dos outros. Nem quando ele é criança. Não faça isso. Você fala um monte de coisa na frente, você está envergonhando os seus filhos. Ele sente vergonha disso. Isso é errado. Isso você está sendo conduzido por instinto. Talvez você está fazendo a mesma coisa que foi feito com você quando você era criança. E agora, em vez de você
ser conduzido em sabedoria pelo Espírito de Deus, sabe o que você faz? Você vai pelo instinto, faz a mesma coisa. Magoa também o seu filho como você um dia foi magoado. Por instinto. O Senhor quer que você crie os seus filhos na sabedoria de Deus. O Senhor quer que nós conduzamos a nossa casa na sabedoria do Senhor. Abençoando a vida deles. Irmãos, não é fácil, não é. Sabe? Muitas vezes, eu estou com vontade de, oi Jesus. Aí olha para mim, mamãe, eu já estou indo, tá? Eu, vai com Deus, meu filho. Quando chegar em casa, vai, tchau. Vai, santo de Israel, vazinho de Israel. Aí eu penso assim, chegar em casa, mas no meio, vai abençoado, vai. É. Precisa, por instinto, voar no pescoço na venda do mundo? Precisa, na hora da raiva, falar um monte de bobeira? Ou você tem que ser conduzido em sabedoria a falar na hora certa? Porque tudo tem uma maneira correta de falar. Tudo tem uma maneira certa de falar. Às vezes você está falando aquilo que é certo da maneira errada. É certo o que você está falando, mas você está falando no lugar errado e da maneira errada. Ser conduzido em sabedoria é você fazer o certo. O Espírito Santo vai direcionar você. Sabe? Eu lembrei aqui, um dia eu falei para o Rafael assim, eu falei, Rafa, você acredita que toda vez que eu estou com vontade de apertar seu pescocinho, vem uma irmã e fala, eu acho que, irmãos, é coincidência isso. Aí ele fica rindo de mim. Vem uma irmã e fala para mim, ou o irmão fala, pastora. Aí eu estou assim, naquele dia que vontade de catar o Rafinha, aí chega, pastora, que benção, meu Deus. Ah, Jesus, até assim. Aí eu engulo e falo, irmã, benção. Oh, Jesus, aleluia. Eu conto isso para ele, ele morre de rir. Mas é sempre, sabe, cai no dia. Mas irmãos, é uma bênção. É que aquele dia falhou, sabe, aconteceu alguma coisa. Entendeu? E você não vai falar tudo o que você tem que falar, entendeu? Na hora da raiva. A maneira de você pegar o seu filho quando é criança e corrigir ele da maneira correta, sem amaldiçoar. Seu isso, seu aquilo, irmãos, não precisa disso. Não precisa. Você é abençoado, mas você fez errado. Mas você fez errado. Tem a maneira correta. Tem o jeito certo de você abençoar, mas você tem que ser conduzido em sabedoria. E você, filho, como você tem abençoado a vida dos seus pais? Você tem sido conduzido em sabedoria? Porque eu quero falar para você que a Bíblia fala que é um mandamento com promessa honrar pai e mãe. E se você não tem honrado, você tem perdido essa bênção. Se você tem agido por instinto, você está perdendo essa bênção. Se você trata o seu pai e a sua mãe de qualquer maneira, você está perdendo essa bênção. Tem filhos que olham, o pai chama, o que é? Você fez o que eu te falei? Nossa, parece que está falando com... Se falasse com a empregada, eu ia dar uns tapas e falar assim, você fala por favor, com a empregada. Imagina com pai e mãe. Eu não falei para você fazer tal coisa. E é filho falando. Ai, Jesus, na nossa época, se fazesse um negócio desse. Ai, meu Deus. Coloca comida na mesa, não. Você sabe que eu não como isso. É sério? Sabe o que eu
fazia quando os meninos eram pequenos? Fazia uma lista e colocava na geladeira. O Rafael falava, é impossível comer com isso aqui. Quantas pessoas estão morrendo de fome no mundo? Quantas crianças estão desnutridas? Eu fazia isso. Colocava fora. Aí o Rafael, é impossível, a gente passa mal de ver um negócio desse. Para não reclamar de nada. Agora que faz tempo que eu não coloco as coisas de... né? Para ver que é abençoado, para ver que Deus tem dado bastante, que tem dado muito, que é próspero. Mas sabe, queridos, você tem que ser conduzido em sabedoria para ter uma vida abençoada. Conduzida pelo Espírito em sabedoria. Afinal, o que eu tenho escolhido para a minha vida? O que eu tenho escolhido para mim? Como eu tenho direcionado a minha casa? Como eu tenho, sabe, como eu tenho feito a obra de Deus? Que tipo de serva de Deus e de servo de Deus eu sou? Eu sou aqueles descabeçados que falam assim, eu falei mesmo. Quando eu vi, eu já falei. Fala sem pensar. Fala tudo que vem na boca, tudo sem pensar. Eu vou te dar um conselho. A torcida do Corinthians e do Flamengo não precisa saber o que está aqui dentro. Ó. Abre a boca e fala tudo. Não pensa nas consequências de nada, de nada. É por instinto. Sabe por quê? Quando você é conduzido em sabedoria pelo Senhor, o Espírito Santo fala quando você tem que falar. Quando você não tem que, às vezes é certo. Às vezes você está certo, mas o Espírito fala para você assim, não, agora não. Porque tudo tem hora e a maneira correta. Tudo tem um tempo determinado de Deus. Tudo. Mas age como crianças. Sabe? Por instinto. E vai. Samuel, quando era pequenininho, ele gostava muito de peixe. Um dia minha mãe fez um peixe desse tamanho, e esse peixe tinha espinho. Aí ele pegou e veio correndo no quintal, chegou na cozinha, pegou ele enfiou a mão no peixe, tirou com o espinho e tudo, e pôs na boca, encheu a boca. Instinto. Eu e minha mãe desesperada, abre a boca, meu Deus, e foi tirando os espinhos. Tem gente que está pegando tudo e enfiando na boca, fazendo uma paçoca só, porque age como criança, age por instinto, não age em sabedoria. Minha vida está uma bagunça, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como agir, eu tenho decisões para tomar, eu não sei o que, eu não sei como. Porque, irmãos, às vezes a cabeça da gente está muito, fala a verdade, é muita coisa. É muita coisa. E nós nos cobramos muito e falamos, eu não posso errar. A gente erra um monte. Fala, Deus, pelo amor de Deus. Mas fala, Deus, eu preciso de sabedoria. Às vezes você está falando um monte de coisa para Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da mudança do meu marido, eu preciso que os meus filhos venham agir dessa maneira, eu preciso dessa situação financeira na minha vida que venha ser transformada, eu preciso disso, eu preciso. Você precisa de sabedoria para resolver todas as coisas. Sabedoria do Senhor, conduzida pelo Espírito de Deus. Ser conduzidas por Ele. Eu queria pedir que você ficasse em pé. E que o que você escolhe? Você vai continuar agindo por instinto? Ou você vai agir em sabedoria? Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Tem áreas na sua vida que você precisa ser transformado, meu irmão, minha irmã.
E o Senhor estava tocando no seu coração agora, falando para você que áreas que você está agindo por instinto. E Ele quer que você aja em sabedoria. Quero que você feche os teus olhos agora e comece a conversar com Deus. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Fala, Deus, me perdoa. Começa pedindo perdão ao Senhor pelo instinto. Por agir tantas vezes por instinto, por deixar o Espírito Santo preso dentro de uma caixinha e falar assim, não, eu vou fazer, eu vou agir, eu vou tomar conta dessa situação por instinto mesmo. Ah, Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Nos dê sabedoria, Senhor. Comece a falar, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa. Espírito de Deus, nos perdoa, Senhor, por agirmos tantas vezes por instinto, Senhor. E nós aqui, ó Deus, queremos dizer ao Senhor, Deus, nós não queremos, Senhor, conduzir a nossa vida pelo instinto, por natureza humana. Nós queremos, Senhor amado, conduzir a nossa vida pela Tua natureza divina, Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, eu não quero conduzir a minha vida pelo instinto, pela natureza humana. Eu quero conduzir pela Tua natureza, Senhor, pela natureza divina do Senhor, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Deus, em todo lugar que o Senhor me colocar, em nome de Jesus, todas as situações, Espírito Santo, me faz, Senhor amado, ser conduzido, me faz ser conduzido, faz o Teu povo, a Tua igreja ser conduzida, Senhor, pelo Espírito. Faz os Teus filhos aqui, as famílias aqui, os casais, Senhor, os filhos, os pais serem conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo de Deus, nos conduz em sabedoria, nos conduz em sabedoria. Levanta a tua mão para o céu e fala para o Senhor, Senhor, me conduz em sabedoria. Eu preciso, Deus, Senhor amado, eu preciso, em nome de Jesus. Me dê sabedoria, Senhor, para os meus negócios. Me dê sabedoria, Senhor amado, para aquilo que o Senhor colocou na minha mão e muitas vezes eu não sei o que fazer. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria, Deus, para conduzir, Senhor, a minha família para o céu. Em nome de Jesus. Me dê sabedoria para servir na Tua casa, Senhor, para abençoar a vida do meu próximo, dos meus irmãos. Me dê sabedoria, Deus, para Te servir, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor, para Te servir. Em nome de Jesus, Senhor, me dê sabedoria para Te adorar. Fala para o Senhor, Deus, me dê sabedoria para Te adorar. Me dê sabedoria, Senhor, para orar, para clamar, Senhor. Me dê sabedoria, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença
tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar,